Olá! Hoje eu estou aqui para trazer uma entrevista super legal que eu fiz com a professora Mônica Tagliari, que é uma referência no fitness do Brasil. E a gente vai estar falando sobre empreendedorismo, não só na ginástica laboral, mas na nossa carreira em geral. E ela ficou tão legal essa entrevista que eu dividi em 2 vídeos. Então, curta o primeiro vídeo. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a professora Mônica Tagliari. A Mônica é uma referência no Brasil na área de fitness. Além de ser minha grande amiga, a gente fez faculdade juntas. Hoje eu estou no Ceará, a Mônica está em Porto Alegre, mas a gente ainda continua nesse intercâmbio de norte a sul. E eu trouxe a Mônica porque eu acho muito importante ela contar um pouco da história dela e falar um pouco de empreendedorismo, porque a Mônica vem empreendendo muito e que a gente possa quebrar um pouco esse tabu do profissional de educação física achar que ele só dá aula. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória desde a nossa época de faculdade até hoje, essa trajetória que não foi tão fácil, mas que foi uma trajetória de trabalho e de sucesso. Bom, pessoal, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei pensando que eu gostaria de trabalhar com ginástica, porque eu era aluna de academia antes de entrar na faculdade. E foi ali que eu entendi que eu queria ser professora de ginástica e precisaria fazer a faculdade. Então eu entrei na faculdade já com uma vontade, né? Eu queria ser professora de ginástica, então eu tinha esse objetivo. E naquela época, quando a gente começou a faculdade, ainda não tínhamos uma regularização da profissão, então nós poderíamos já começar a trabalhar nas academias, isso era possível, né? Não existia aquele sistema do estágio como ele tem hoje. Então foi bom isso, hoje vocês têm um estágio que é maravilhoso, porque vocês estão supervisionados, vocês têm carteira assinada, tem todas as leis do estagiário que favorecem vocês. Naquela época, eu já fui o máximo que eu pude para uma academia e vivenciei tudo aquilo que eu podia lá dentro. E, embora eu quisesse ser professora de ginástica, eu vivenciei tudo. Como funcionava a recepção, como é que era o esquema das aulas, eu estava em todas as reuniões, eu queria aprender aquilo tudo que estava me dando suporte e eu via que aquilo dava resultado nas aulas que eu dava. Então, foi muito bom isso, porque junto com a faculdade eu estava estudando paralelamente no meu ambiente de trabalho, imagina. E quando eu dava aula, eu recebia pela minha aula, então pareciam 2 faculdades ao mesmo tempo. Então eu percebi que, à medida que eu me tornava, eu acho que são dicas do empreendedorismo, olha só, à medida que eu me tornava uma professora que era pontual, eu chegava antes, preparava minha aula, preparava minha sala e aí começava a minha aula. Eu evitava faltar, né? Eu estava sempre presente dentro da academia. Os alunos iam lá fazer aula comigo, então eu tinha a responsabilidade de estar lá. Isso era ótimo. Então eu comecei a perceber que eu tinha um reconhecimento por isso. Olha, essa professora é pontual, ela vem, ela está, ela não falta, ela cria as aulas, ela melhora a cada dia as aulas dela. Então, uma luta, né? Isso tudo foi empreender pessoalmente, como se eu mesma fosse uma empresa. E eu comecei a ver que isso era o que estava me dando segurança pessoal mesmo, profissional. E isso foi me levando mais para frente. Então, eu era convidada para dar mais uma aula, eu podia assumir o horário de um professor, que era um professor de renome, que ia tirar férias e eu poderia substituí-lo. Isso para mim era motivo de orgulho. E eu sendo chamada para isso, eu falei, poxa, então eu sou uma empresa, né? Uma empresa que gera tudo isso. Então, esse envolvimento com todo o ambiente foi um aprendizado para mim e uma lição. Então, se hoje você for ser um professor de uma academia, se envolva na academia em todos os aspectos dela, esteja presente, participe dos eventos, em todas as festas, e aquilo que uma academia faz bem, que é a parte social. Entenda tudo isso, porque isso te transforma. Bem, ao longo do tempo, os anos foram passando, a faculdade acabou, eu me tornei braço direito de um coordenador da academia, então olha que vantagem eu levei, por que será que eu fui escolhida? Eu acho que foi por isso, por essa dedicação, assim, de estar ali o tempo todo e de querer muito fazer aquilo, minha profissão, eu tinha escolhido isso, né? Então eu tinha que me dedicar. E aí, ser o braço direito, esse coordenador viajou, eu fiquei no lugar dele, uma responsabilidade, uma academia toda na minha mão e nem coordenador eu era. Foi um aprendizado. Mais uma vez eu estava fazendo uma faculdade ali paralela de coordenação e eu não era coordenadora, mas eu estava
avançando profissionalmente. Isso foi abrindo um caminho muito importante para mim. Nessa época que eu trabalhava lá em São Paulo, essa academia, que era a Runner, era uma academia de muito renome, as aulas ali eram muito poderosas, então as pessoas do Brasil inteiro iam fazer aulas nessa academia. Então nós éramos assim profissionais de referência no Brasil. Aí eu vi que eu não estava só dentro da minha caixinha, do meu bairro onde eu morava. Eu estava dentro do meu bairro, dentro da minha cidade, dentro do meu estado, dentro do Brasil. Eu falei, nossa, isso é muito maior. Então eu tenho que ser muito mais responsável. Acho que é aí que começa o empreendedorismo, né? A responsabilidade do eco que dá daquilo que você faz. E por ser uma academia muito visitada, abriu um caminho aí novo para mim, que foi, eu fui sendo convidada para dar um curso, uma palestra ou uma aula prática em alguns eventos do Brasil, né? Isso já tem 25 anos que eu viajo para dar cursos em eventos no Brasil. Então, a professora de ginástica também virou uma professora que poderia trabalhar em eventos, em congressos, convenções. Então, abriu uma nova vertente dentro da minha profissão, ainda que seja na ginástica. Então, eu já vi que eu podia ser a pessoa do dia a dia, de segunda a sexta-feira na academia, e o profissional do final de semana que trabalha nesses eventos. Então, olha que interessante. Aí eu me tornei realmente uma empresa. E as pessoas me ligavam, então eu tinha um telefone. Hoje a gente tem todas as mídias que ajudam, e-mail, WhatsApp, a gente se fala de qualquer maneira. Mas, naquela época era um telefone, né, para tentar achar a professora para convidar para ir para o congresso lá em Salvador. E abriu um leque aí para mim. Então, hoje em dia, né, a professora Mônica Tagliari, ela tem uma empresa, Mônica Tagliari, que é esta profissional que viaja para trabalhar com qualificação profissional nesses eventos do Brasil. Então, eu nunca imaginei isso quando eu estava entrando lá na faculdade, mas aconteceu por conta daquela responsabilidade, daquela pontualidade, daquela presença dentro daquele ambiente que era aquela academia pequena do bairro que eu trabalhava. Então tudo começou lá atrás para se expandir. Mais adiante eu me tornei mesmo uma coordenadora de uma academia em São Paulo, depois eu fui coordenadora de uma outra academia em São Paulo muito grande, muito importante, que foi a Companhia Atlética do Shopping Morumbi. Ali nós tínhamos um grupo imenso de profissionais e eu dava conta daquele grupo todo, de treinar a equipe, de organizar a equipe. Aí eu aprendi a trabalhar numa empresa, né? O que é uma empresa e como isso funciona e como é o fitness dentro disso, responsabilidade maior, outro nível de raciocínio, as coisas foram se ampliando muito. Então, eu fui tendo essa lição de fazer acontecer profissionalmente. Houve um tempo também que eu comecei a trabalhar com as aulas que nós chamávamos de aulas particulares, que hoje é o personal training. Chique, né? Agora está em inglês. Isso a gente já faz há muito tempo, gente, muito tempo. E como isso começou a crescer muito, imagina, eu não deixei de fazer nada, tá? Eu dava aula de ginástica, coordenava uma academia e trabalhava como personal. Mas eu tinha muitos alunos e aquela renda entrava na minha vida e eu não tinha uma organização disso, então eu abri uma empresa. Aí eu entrei num outro mundo. Abrir uma empresa, ter um CNPJ e fazer esse trabalho ser grande o suficiente para valer a pena ter uma empresa e ser alguém, né? Para eu ter a minha renda, para eu pagar as minhas taxas para o governo, para eu ser uma pessoa idônea, para eu conseguir comprar minha casa, o meu carro e virar gente grande, né? Então foi isso que aconteceu. E por um motivo especial eu saí da academia, aumentei essa empresa de treinamento personalizado. E virei o jogo, resolvi fazer um mestrado, porque eu também queria entrar na vida acadêmica, e fui para esse outro lado, e fiz o mestrado, fui para Porto Alegre, na Universidade Federal, fiz um mestrado na minha área, depois de 15 anos de experiência. Uma dica, só faça mestrado depois que você tem experiência profissional, porque se você sai da graduação, entra no pós, entra no mestrado, entra no doutorado, você sabe bastante da teoria e na prática não aconteceu. Então fica um pouco vago, sabe? A teoria é muito boa e muito importante, mas ela é melhor se tiver prática. Então foi muito bom fazer um mestrado depois de 15 anos que eu tinha saído da faculdade. Foi ótimo. Então fiz esse mestrado, ele me abriu portas para os cursos de pós-graduação, então eu virei professora de cursos de pós-graduação. Olha como a carreira foi se ampliando, né? Depois de um tempo, já indo para Porto Alegre, depois de um tempo eu resolvi fazer uma certificação do The Pilates Studio Brasil.
E eu e o meu marido, que também é professor de educação física, nós dois montamos uma sociedade, abrimos uma empresa e levamos uma franquia do The Pilates Studio Brasil para Porto Alegre. Aí é diferente, né? Uma empresa que é nossa, mas é uma franquia de uma rede de estúdios de Pilates. Uma nova maneira de empreender. Então, né, a coisa foi crescendo muito dentro da minha vida acadêmica lá da aluna da educação física. E depois, recentemente, aí final de 2010, a gente lançou o clube, né? O clube, que é um espaço digital, onde a gente divulga cursos de qualificação para a área de ginástica, principalmente as aulas coletivas, né? E a gente está empreendendo no clube já há alguns anos, e a gente pretende empreender mais. Algumas novidades vão vir aí para o próximo ano, de 2015, e vocês vão ficar sabendo. Então, o clube é uma outra empresa. Então, olha quanta coisa, né? Eu já fiz essa vida como empreendedora da área de educação física. Pois é, Mônica. Então, quer dizer que eu também faço parte do clube, com muita honra, né? Fui convidada. E para mostrar esse leque, né? Que a gente não pode ficar... Eu vejo meus alunos da faculdade, que chegam e falam assim, não, eu vou trabalhar, vou ser personal trainer. E um personal trainer que só dá aula em musculação, porque o personal trainer, ele pode trabalhar com inclusão. Eu tenho um professor lá que ele trabalha com público especial, com deficientes, mais na piscina, na casa, enfim. Mas eu vejo pessoas assim tão limitadas, com esse pensamento limitado, eu quero trabalhar só com essa área. Gente, pelo amor de Deus, é um leque que a educação física traz, né? E pensando em tudo que a Mônica falou, né, da questão da academia, trazendo para a ginástica laboral, só muda o local, porque é a mesma coisa. Você é um profissional que, se você está entrando na empresa, você está fazendo a diferença, você está se envolvendo com os eventos da empresa, né? Então você vai e começa a crescer o seu espaço, porque até então você é o professor que vai lá e dá aula, mas não é para ser só isso. Você tem que se envolver, você tem que acreditar, você tem que estar junto nos eventos. Mesmo, vai acontecer tal semana, então vai lá e fala assim, posso dar uma sugestão? Você começa assim. No ano seguinte eles perguntam, no terceiro ano você já está dentro, olha, a gente vai fazer a Semana da Saúde e você vai, de repente você já está organizando tudo. Então isso é empreender. Então aquilo que a Mônica falou, a gente vai empreender, sendo pontual, assíduo, assumindo, estando presente, participando, isso faz parte. E dentro da ginástica laboral isso não vai mudar.